de todo multiverso. Eu sou o Igor de Mello e é o seguinte, no ano de 2008 estreou no canal Fox a série Fringe, que foi criada pelo J.J. Abrams. E na minha opinião é uma série bem subestimada. Com a maestria que eles fizeram as 5 temporadas, era para hoje em dia essa série ser bem mais falada e até usado como referência. E se você não conhece a série, ou até já ouviu falar, mas está com receio de assistir, eu vou te contar nesse vídeo algumas curiosidades e os motivos para assistir Fringe. E o melhor, tudo isso sem spoilers. Então vamos lá conhecer um pouco mais dessa maravilhosa série. E vamos começar. A história de Fringe começa da seguinte maneira. Acontece um acidente bizarro, então quando o avião pousa em Boston, o FBI é chamado. Só que quando eles entram no avião, não só todos os passageiros estavam mortos, mas também derretidos. Logo nos primeiros minutos já metem essa, um avião com todo mundo derretido dentro. E naquela altura do ano de 2008, esse piloto da série Fringe foi tão caro quanto o de Lost, que na época já era considerado um dos mais caros da história. Mas claro que com o passar do tempo já teve outras séries que tiveram episódios piloto, mas o ponto é, eles investiram bem nesse episódio para que a série continuasse. E ainda bem que fizeram isso. Aí o FBI fica sem saber o que aconteceu e chama os agentes John Scott e Olivia Dunham para investigar o caso. Só que acaba que o John é atingido pelo composto sintético que também matou as pessoas no avião. Então a Olivia fica sozinha e recorre à consultoria de um cientista excêntrico e genial chamado Walter Bishop, que é interpretado brilhantemente por John Noble. Vamos falar dele já já. E esse cientista, porventura, estava internado numa instituição psiquiátrica. E aí a Olivia não conseguia contato com ele. Então ela vai atrás do filho dele, o Peter, que é o único que consegue tirar ele de lá. Só que tem um problema, o Peter não tinha uma boa relação com o pai. Ele acaba fazendo um acordo com a Olivia para tirar o Walter de lá, fazer a investigação e é uma vantagenzinha disso. E é assim que o fantástico trio da série se junta e entra para Fringe Division, que é uma divisão do FBI que investiga e soluciona esses casos mais estranhos que estão relacionados a uma coisa chamada o padrão, que eu não posso falar aqui o que é o spoiler. Inclusive, galera, o HBO Max não tá me pagando, mas eu vou fazer uma propaganda para eles agora. Porque Fringe tá completa lá no catálogo da HBO Max, tem dublado, tem legendado, do jeito que você quiser. Então você já sabe onde tem a série completa para assistir. Tá vendo, HBO Max? Patrocina aqui o canal, o recado tá dado, hein? Mas agora vamos continuar. Então, a série vai seguir principalmente a história desse trio, Olivia, Peter e Walter. E ao longo da série vai ser revelado altas coisas sobre eles. Inclusive, vamos falar dele. Você vai amar o Dr. Walter Bishop, eu tô falando sério. Ele é basicamente um Rick lá do Rick e Morty, só que sem tanto palavrão. E com o Dr. Walter Bishop você vai rir, se emocionar, ficar puto com ele. É maravilhoso. Você não tem noção do quanta camada tem esse personagem e o quão incrível ele é. Mas o que eu vou dizer agora a respeito da primeira temporada não é para te desanimar para assistir. Só uma observação que é muito importante, porque é o seguinte, a primeira temporada não é muito boa. As coisas na trama andam bem devagar. E os primeiros episódios é aquela fórmula do caso da semana. Então, muita gente pode querer desanimar quando assistir os primeiros episódios. Porque, eu vou te dizer, é só por volta dos 4 últimos episódios da primeira temporada que a coisa começa a andar. Só que a partir daí eles só evoluem para melhor. Então a série começa mesmo no final da primeira temporada, digamos assim. Muita gente pode começar a assistir e querer desistir. Só que não. Tenha paciência, porque você vai ser recompensado a partir do final da primeira temporada. Eu tô falando sério. Mas também não estou dizendo que o resto da temporada é inassistível. Não, para assistir, eu só estou falando que é um pouco lento. Então não desista de Fringe, por favor, porque eu estou te falando sério. Você vai encontrar uma épica série de ficção científica. Porque eu vou até colocar em palavras bonitas aqui. Com o tempo, a inteligência e a sagacidade de Fringe vai crescendo tanto que eles passaram a não ser só uma boa série sobre ficção científica, mas passou a ser um estudo sobre as fronteiras conceituais que se escondem muito além do pensamento prático. Porque eles vão a fundo na questão da mente humana, segredos do universo, segredos do espaço-tempo e até onde um homem pode ir com a ciência. São temas recorrentes em Fringe que são muito bem trabalhados. Inclusive, eu acho uma coisa interessante que por mais que a primeira temporada não seja muito boa, só que nas 4 temporadas seguintes, eles meio que em alguns momentos pegam algumas coisas que aconteceram na primeira temporada e trazem para a temporada atual, consegue costurar e explicar melhor alguns eventos que inicialmente pareceu pífio, mas depois tem um significado.
Então eles corrigem o que deu errado na primeira temporada dentro da própria série, o que é super interessante. Vou dar um exemplo aqui sem spoiler. O tal acidente que deu início a tudo na série, é que os mistérios em torno dele é deixado de lado por um tempo. Só que depois a gente percebe que a partir dali é meio que uma porta onde eles precisam olhar corretamente, porque tem muita coisa que acontece que está relacionada com aquilo. E eles podem usar isso até para resolver outras coisas. Vocês vão entender melhor quando assistir. Porque como a própria abertura da série diz, estamos lidando com temas como psicocinese, inteligência artificial, matéria escura, neurocinese, projeção nerd, brincadeira, projeção astral, pandemia, os outros. E o interessante é que a abertura de cada temporada sempre cita alguns temas que vão ser pertinentes na história. Inclusive, temos uma curiosidade a respeito da abertura. Mas primeiro, confere um trechinho dela aí. Teletransporte, nanotecnologia, pré-cognição, cibernética, animação suspensa, inteligência artificial, psicocinesia, matéria negra. Essa abertura musiquinha e tal foi criada pelo próprio J.J. Abrams. Inclusive, ele teve a ideia da música à noite, enquanto tentava dormir. E aí, para não esquecer, ele registrou os sons que imaginava num gravador e depois gravou, e isso foi o resultado final. É bem surreal isso, né? Mas como tudo em Fringe, a música de abertura também não poderia ser criada de modo diferente, porque vocês não têm noção para onde essa trama vai. Eu ainda vou fazer no futuro um vídeo com spoilers para abordar certos temas. Inclusive, a série é tão complexa que sabia que ela possui sua própria Wikipédia? É porque tem tantas informações e segredos que na época os fãs criaram um portal que simulava uma enciclopédia virtual. Infelizmente eu não consegui achar o link. Então se alguém tiver esse link da Wikipédia de Fringe, pode colocar aí nos comentários. Eu vou até deixar fixado, tá legal? Porque pode ter acontecido do site ter sido retirado do ar, porque já fazem alguns anos que a série acabou e tal. E vamos lá, porque agora eu quero dar uma geral aqui nos personagens, que vão ser o que vocês mais vão ver nessa série. Primeiro de tudo temos a Olivia Dunham, que é muito bem interpretada por Anna Torv. E ela é agente do FBI que lidera os casos peculiares da Fringe Division. Tem uma grande importância na trama. Em seguida a gente tem o Walter Bishop, que é o Rick da década passada. E aí durante a década de 70, ele dividiu um laboratório com o tal de William Bell, que é um personagem muito importante para essa série, que nem aparece muito. Só que, uma coisa, esse William Bell, eu não vou dizer quem é o ator que o interpreta, porque eu quero que você se surpreenda. É um ator que faleceu alguns anos atrás, mas foi um grande ator que fez um personagem muito icônico, que é marcado até hoje e vai continuar por gerações. Você vai descobrir o rosto desse William Bell no final da primeira temporada. Muito fã de ficção científica vai lacrimejar os olhos quando vê quem é. Então, quando você vê o rosto dele, um pouco da história, isso vai querer fazer você maratonar tudo para descobrir mais. E agora, continuando, a gente tem também o Peter Bishop, que é o filho do Walter, que tem problemas com o pai, só que com o tempo eles vão resolvendo essa questão de pai e filho. E é bem emocionante a forma com que eles tratam o relacionamento dos dois. A história do Peter tem muita coisa interessante e segredos que vão ser revelados, que vão deixar todo mundo de boca aberta. Inclusive, ele é meio que o tradutor da série, porque o Walter tem a linguagem científica e ele ajuda a traduzir para a linguagem que todo mundo entende. Isso se torna até engraçado em alguns momentos. Mas o Peter é também um personagem incrível. Temos também a Astrid Farnsworth, que é um agente do FBI que é designada a ajudar o Walter, a Olivia, o Peter. Também ajuda o Walter nas maluquices dele. E serve até como alívio cômico sem querer, porque a bichinha sofre na mão do Walter, vocês vão ver. Tem o Philip Broyles, que é o diretor da Fringe Division e aliado dos personagens. E por fim temos também uma personagem muito importante, que é a Nina Sharp. Ela é vice-presidente da Massive Dynamics, que é um nome que você vai ouvir muito nessa série, que é meio que a corporação maligna da série. Só que não é só isso, tem muito mais coisa. E aí ela ajuda um pouco nas investigações da Olivia quando é requisitada e possui um grande conhecimento sobre o tal padrão. E tem uma importância gigantesca nessa trama. Você vai amar a Nina, você vai odiar ela, enfim. Tem muito mais personagens, claro, mas eu quis falar dos principais que você vai ver do início ao fim. Inclusive, eu já digo uma coisa, que você não precisa se preocupar que essa vai ser uma série boa, que tem um final merda, porque não vai. Eles conseguiram encerrar a trajetória de Fringe de modo coeso e até dramático. Vai deixar todo mundo chorando no final, isso eu garanto. Para finalizar, eu digo uma coisa. Essa série é um exemplo, eu diria que definitivo, do que a televisão e bons roteiristas são capazes de fazer quando tem paixão pela ciência e por contar uma boa história. Te garanto que essa série tem um conjunto de coisas que vai fazer você se apaixonar por ela. E isso não é só eu que estou falando, não. Eu já vi muita gente elogiando o Fringe. E eu vou fazer a minha parte para sempre divulgar um pouco mais a respeito, porque por mais que essa série já tenha acabado alguns anos atrás, ela merece sim ser lembrada e mais divulgada.
Então eu vou ficando por aqui, mas no futuro a gente ainda vai falar mais da série Fringe, tá legal? Se você já assistiu, comenta aí embaixo sem spoilers o que achou. E se você não assistiu, me conta. Vai assistir? E quando assistir, eu quero que volte aqui nos comentários para me dizer o que achou também, hein? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. Fui!